Hoje, dia 11 de julho, é o dia de São Bento, né? São Bento. Sabia que São Bento, a gente chama São Bento em latim, o nome de São Bento é Benedictus, né? E a gente também tinha, aqui a gente no Brasil tem um dia também de São Benedito, que na verdade é a mesma coisa, Bento e Benedito é a mesma coisa. A gente chama Bento, o Bento de Núrcio, Benedito, o Benedito é o outro santo que nós conhecemos. Acompanha comigo esse VT. Vamos depois conversar com o Padre Lúcio sobre a espiritualidade beneditina, sobre São Bento, né? Esse dia tão interessante e bonito. Vamos lá. São Bento nasceu em 24 de março de 480, como Benedito da Nórcia, e dedicou parte de sua vida à oração e ao sacrifício, vivendo por 3 anos em uma gruta para focar em sua vida como monge. Ele também é homenageado pela Ordem dos Beneditinos, ou Ordem de São Bento, uma das maiores ordens monásticas do mundo. Sua santificação se deu por ter vencido 2 armadilhas do mal, não tomando vinho e o pão que estavam envenenados. São Bento é o padroeiro da Alemanha e toda a Europa. Porém, é mais lembrado por ter criado a regra de São Bento, que procura reger a vida de uma comunidade monástica cristã. Há também sua cruz-medalha, cheia de significados, o que nos protege do mal. Hoje, dia 11 de julho, comemoramos o dia de São Bento. Acompanhe no Bendita Hora e entenda mais sobre quem é este santo. Muito bem. Quem fez essa narração? Quem? David. Nossa, bem feita, né? Olha, muito bom. Né? Ficou surpreso. Olha, veja que maravilha quem está aqui comigo na Rede Vida de Televisão, vocês já conhecem. Padre Lúcio, Padre Lúcio, que alegria ter você aqui. Padre Juarez, sua bênção. A gente já fez algum programa junto? Nós nunca fizemos nenhum programa junto já? Um quadro uma vez, de Corpus Christi, em 2021, eu acho. 2021. Nossa, mãe, faz muito tempo, é muito tempo isso. A gente, todo mundo conhece o Padre Lúcio. O Padre Lúcio é apresentador da Rede Vida de Televisão, né? Pertence à eparquia maronita Nossa Senhora do Líbano, em São Paulo. Me ajuda na paróquia Assunção de Nossa Senhora, celebra as missas lá na paróquia Assunção de Nossa Senhora. Apresentador do programa O Santo Terço, campeão de audiência da Rede Vida de Televisão, Terço dos Filhos do Pai Eterno e a novena de Nossa Senhora de Fátima, né? Mas, padre, o senhor falou tanta coisa bonita, mas o principal o senhor não falou. Eu sou afiliado de ordenação Isso dele. mesmo, filiado de ordenação, não de batismo. Esse é o principal. Eu sou A diferença de idade é 1 ano só. 1 ano, é verdade, 1 ano. Eu sou mais novo que ele. Aqui, o Padre Lúcio. Oi, padre. O que significa São Bento para você na sua espiritualidade? Pois é, padre, eu me tornei devoto de São Bento quando o Papa Bento XVI foi eleito. Interessante. O Papa Bento XVI foi o Papa da minha vocação. Foi através dos escritos. Isso. Eu acho que não tem tantas pessoas que têm uma história tão íntima com Bento XVI, porque a nova geração agora já é da época do Papa Francisco, em 2013. Mas eu, quando fui seminarista, era o Papa Bento XVI e ele foi responsável pelo meu despertar vocacional. E quando já como Papa, né? Já Papa, mas quando ele era cardeal, eu acompanhava também os escritos dele. Joseph Ratzinger, que ele escreveu a Dominus Iesus, que na época até teve muita gente que criticou, mas é de um brilhantismo teológico. É igual quem lia Dominus Iesus, que ele defende a Santa Igreja de Deus como cardeal, como guardião da doutrina da fé. É verdade. Então precisa de um conhecimento teológico que só ele tinha. É verdade. Aí ele escolheu o nome Bento, quando foi eleito, e eu fui pesquisar mais sobre São Bento. Falei, por que o Ratzinger escolheu logo o nome de São Bento? E quando eu comecei a estudar mais, padre, aí eu pude ter toda a minha espiritualidade voltada para São Bento. E é interessante, eu fui ordenado pelo rito maronita. Nós temos também um santo, que é São Charbel, que a história de vida dele é quase a mesma. São Charbel é até parecido, fisicamente é parecido muito com... E o próprio São Marum também, que é contemporâneo, né? Também, a diferença de idade ali devia ser 50. São Bento é do ano 490... 490 ele nasceu. 490 ele nasceu, 587 foi quando ele morreu, 587, né? Ele faleceu. 587 que ele faleceu. E a história de vida dele é muito parecida com a de São Marum. São Marum também se refugiou nas montanhas para não ter briga, ele queria colocar uma regra de vida mais dura. Sim. As pessoas não queriam seguir, tem muito a ver com São Bento. É verdade. E aí fundou-se então o mosteiro, posteriormente
gente chamou de mosteiro, em torno da vida de Marum. Então, Bento e Marum são muito similares. Daí vem os maronitas. Um dia a gente podia falar. A gente podia fazer um programa, Rodolfo, para falar sobre os maronitas. Interessante. Opa, bacana. Mas São Bento, você falou que ele refugiou no mosteiro, refugiou nas montanhas. A gente tem que entender, padre, a Europa, veja, depois, quando ele tinha 13 anos, que foi o despertar que ele disse sim mesmo para a vocação, ele deixa a vida dele confortável, ele tinha posses, tinha uma condição financeira boa, ele deixa a vida dele com 13 anos e começa a querer que o mundo também seja melhor. Porque a gente tem que lembrar que o Império Romano tinha caído 4 anos antes. Isso. 476. A gente tá na Baixa Idade Média. 490 é Baixa Idade Média. Alta, padre. Alta? Alta. A Baixa é depois. Até 1453, quando cai o Império Romano do Oriente. Isso. Mas na Alta Idade Média, a gente se lembra que em Roma, primeiro o costume romano já era uma vida meio depravada, né? Começam as invasões bárbaras e o povo está tudo perdido. A Europa tem que se cristianizar de novo. Isso. E é o tempo em que a igreja, inclusive, assume a função de liderar os bons costumes da época. São Bento surge como uma luz, comunicando às pessoas a regra da igreja, o seu método de viver a espiritualidade. E qual que era o método de viver a espiritualidade? Ora et labora. Reza e trabalha. Tem uma senhora que conversou comigo. Você conhece uma paróquia muito bonita da Arquidiocese, chama Assunção de Nossa Senhora? Muito bonita, uma das melhores paróquias. Eu conversando com uma senhora no sábado e ela falou assim: ô Padre Lúcio, minha vida tá trabalhar e rezar, trabalhar e rezar. Eu falei, mas você tá no caminho certo? Você é beneditina. Então é beneditina, né? Foi a Sandra que falou isso pra mim. A Sandra. Trabalhar. Eu falei, que maravilha, então você tá no caminho correto. É beneditina. É a regra beneditina, é trabalhar e rezar. Ler, né? Estudo. Então, essa é a vida que os monges levam. Muito trabalho, muito estudo, inspirados em São Bento. Diz que eles acrescentam o ora et labora, também et legere, que lê também. Legere, isso. Ler também faz parte justamente da vida do monge, né? A leitura. Não só a leitura do que deve ser lido na espiritualidade, mas também da Bíblia. A gente vai acompanhar agora o nosso presidente do Embrac, Dom Fernando Figueiredo, numa linda oração em devoção a São Bento. Veja só. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados. Fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições, que nas famílias reine a paz e a tranquilidade. Afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos. São Bento, rogai por nós. Então, a gente às vezes, né, padre, as pessoas às vezes limitam a espiritualidade beneditina, que é uma tristeza, a medalha de São Bento, né? De repente, é a medalha. Trazendo, às vezes, a medalha até como um amuleto. Isso. Que não é uma coisa muito querida e apreciada pelos monges beneditinos, não. Trazer a medalha de São Bento não é um amuleto que você traz, é algo de uma profunda espiritualidade, né? Padre, hoje é o dia dele. E eu ando o ano todo com essa medalhinha de São Bento, mas é isso que eu quero partilhar com as pessoas. Isso aqui é minha medalhinha pessoal, que eu carrego no bolso sempre. Só que isso, gente, não é um amuleto. Isso é um sacramental. Tem São Bento de um lado e tem a cruz beneditina do outro lado. Isso mesmo. Isso não é amuleto, não vai dar sorte. Isso aqui é um sinal de que você está vivendo com Deus como São Bento viveu. Então não é uma coisa de sorte, não é uma coisa que vai fazer milagres, a medalha em si. Não é o poder da medalha, do objeto. É o que ela está representando. É a graça de Deus com a pessoa que está trazendo essa medalha para se lembrar. Deus está comigo. São Bento pensava assim. Aliás, São Bento nunca pensou que ele podia, por si só, fazer tudo. Sempre a graça de Deus agindo. E a medalha de São Bento, ela tem todas essas iniciais, né, que está mostrando ali, ó. Que traz, as iniciais é aquela oração, pequena oração de São Bento, Crux Santa, a Cruz Santa seja minha luz. Isso. Vá de retro, Sátana. Padre, eu trouxe uma coisa aqui. Olha, essa cruz sua que você usa para... Deixa eu explicar para o pessoal. Falei que São Marum e São Bento são semelhantes. No rito maronita, que é o rito que eu fui ordenado, nós sempre celebramos a missa com uma cruz, a cruz de mão. Então, desse lado
Está o Cristo ressuscitado, Pantocrator. Isso. Desse outro lado, a oração de São Oração Bento. de São Bento. Crux sacra sit mihi lux, non drago sit mihi dux. Então, a cruz sagrada seja minha luz, E não seja a dragão cruz de São meu guia. Bento mesmo. Essa é a cruz de São Bento, porque o formato é da cruz de São Bento, né? É verdade. E como eu falei para o senhor, desde quando eu fui estudar mais sobre São Bento e sabendo por que Bento XVI escolheu o nome, eu me tornei filho espiritual de São Bento também. São Bento, segundo a proposta da sua época, ele queria uma sociedade mais cristã, de uma austeridade mais firme, justamente para acabar com os maus costumes da época e que se voltasse para Deus. Foi isso que São Bento começou a fazer e até por que o Papa Bento XVI escolheu esse nome? São Bento é o padroeiro da Europa. Bento XVI, quando escolheu esse nome, queria recristianizar, dizem alguns teólogos, as manchetes da época, 2005, a Europa. Ou seja, levar os valores de novo, cristãos, para toda a sociedade. E o último Papa antes de Bento XVI foi Bento XV, que foi da Primeira Guerra Mundial. Ele queria também a paz para a Europa. Ele estava preocupado com o antigo continente que tinha abandonado os hábitos bons, sadios de rezar. E é impressionante a espiritualidade. O Padre Lúcio, uma espiritualidade do ano 400, do ano 500, você imagina, é muito pouco tempo de cristianismo, se você pensa. Como ela é tão atual até hoje, né? Pois é, padre, o mundo padece dos males que também padecia no século V. O egoísmo, fechar-se a si mesmo, a violência tão em pauta hoje nos dias que a gente está vivendo, a intolerância, tudo isso a gente encontra também nessa sociedade em que São Bento estava vivendo. Você quer café? Eu quero, padre. Café para o Padre Foi o Lúcio. Rodolfo que fez, não foi? Foi o Rodolfo que fez. A gente só dá café para os mais bonitos e simpáticos. Ixi, então eu não mereço. Não, é por isso que eu nunca... Oi? Duas? Todo mundo quer agora. A gente vai ver agora um VT que explica todos os símbolos da imagem de São Bento. Olha que interessante. Você quer com açúcar? Com açúcar. São Bento é considerado o pai dos monges. É o padroeiro da Europa e fundador da Ordem dos Beneditinos. Sua imagem revela muito sobre sua vida e obra. Então, vamos conhecer os seus símbolos. O hábito preto ou batina. Além de símbolo de sobriedade e humildade, o hábito preto é ainda o principal símbolo da Ordem Beneditina, utilizado até hoje por todos os monges desta ordem. A taça. Certa vez ele foi chamado para dirigir um monastério onde os monges viviam uma vida desregrada e torta. São Bento tentou mudar o comportamento desses monges, mas alguns deles ficaram descontentes e tentaram envenená-lo. Como de costume, São Bento rezou e abençoou a bebida antes de tomá-la, e neste momento a taça se quebrou, mostrando que aquela bebida oferecia risco à sua vida. O livro na mão. O livro representa as regras de São Bento. O lema principal de sua regra de vida é Ora et labora, que quer dizer ore e trabalhe. O cajado. É uma referência ao santo como pai dos monges e pastor. A barba. Simboliza sua sabedoria, experiência e retidão. O gesto da bênção. Este era um gesto comum em sua vida, abençoar. Rogai por nós, bem-aventurado São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Muito bem, olha aí que beleza. Barba é símbolo de sabedoria e retidão. Meu Deus. Ai, meu Deus, tô vendo. Por isso que eu tô lá. Quem usa barba aqui... Antigamente. Hoje em dia... Depender do... Olha lá. E olha que barba mais mequetrefe do Chico, gente. Nossa, Chico, sinceramente. Olha, vou falar. É dura e cheia, né, padre? Dura de crescer. Dura de crescer. Cheio de falha. Barba, olha. Mesmo mostrar aqui, padre, ó. Ele quer que mostre a barba dele. Quer que mostre a barba dele, dele. Wilson. O mais interessante, os símbolos, o São Bento, ele é sempre tratado como pai, né? Pai. E o abade de uma abadia e sempre o superior de um mosteiro, né? É sempre chamado de abade também. Da palavra abade vem de abá, que é pai, né? Pai. E ele também usa as insígnias episcopais, né, pai? Né? Usa, então, também a cruz, ele também
usa o báculo, porque ele né? está ali regendo uma comunidade. É uma comunidade monástica. Então, às vezes, até as pessoas têm dúvidas sobre a diferença de frei, frade, monge, padre. Numa comunidade, você pode ter padres que vivem um carisma, por exemplo, dos beneditinos. E ali o abade, que está pastoreando aquela comunidade, vai usar as insígnias episcopais. Inclusive a mitra também, né? A mitra também. Ele, não sendo bispo, ele também ele pode usar a mitra também. A gente tem, no Brasil, a gente tem os mosteiros beneditinos, que são sempre uma referência também, né? Nossa, aqui em São Paulo, então, nós mandamos um abraço para todos os nossos irmãos beneditinos. E a gente encontra ali no mosteiro, muita gente vai também pela beleza, mas o que mais me encanta quando eu estou lá, padre, é a espiritualidade. É incrível como a gente consegue rezar bem quando tem uma liturgia bem celebrada, quando tem uma liturgia bem feita, bem preparada. E ali eles a gente fala, o rigor beneditino não é um rigor da má maneira de interpretar, não, é um rigor da boa maneira. Eles querem que tudo saia bem para Deus, o melhor. Então, eles preparam tudo bonito, tudo organizado para que a pessoa se encontre com Deus, chega na casa de Deus e tenha uma boa experiência. A gente tem vários mosteiros famosos de beneditinos nas grandes capitais brasileiras. São Paulo, a gente tem um mosteiro aqui, ali fica no Largo São Bento mesmo. Eu acho interessante, quem visitar aqui em São Paulo, é importante visitar o mosteiro. Existe a missa das 10 horas da manhã, que é uma missa que é uma missa com a liturgia com canto gregoriano, muito bonita. O Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro é muito bonito. O Mosteiro de São Bento de Salvador é muito bonito. Então, são lugares que são centro da espiritualidade, da oração, mas também de cultura também, né? E o padre falou uma coisa agora que acho que nem todo mundo conhece. Canto gregoriano. Vem de São Gregório Magno. A gente sabe sobre São Bento graças a São Gregório. São Gregório escreveu sobre a vida de São Bento. Então, todos os relatos que nós temos e a gente quer conhecer sobre a geografia, a vida dele, a gente recorre a São Gregório Magno. E São Gregório, o peso que ele tem para a igreja, um doutor, né? A gente fala canto gregoriano, é aquele canto que é um canto monofônico. Ele é cantado, não se chama de canto-chão, porque eles têm horror de falar que é canto-chão, não é canto-chão, né? Mas que se canta os salmos, que se canta a liturgia, que se canta... Então é muito bonito mesmo. A vida monástica é uma vida que não existia no Ocidente. Isso. São Bento que inaugura aqui no Ocidente, né? E, inclusive, quando ele começou a estabelecer a regra, ele quis que as pessoas vivessem mais austeramente, se dedicassem integralmente para Deus, os próprios dirigidos dele, no primeiro momento, se voltaram contra ele. Por isso que tentaram matá-lo. Envenenaram o pão, o vinho. E de São Bento, ele sempre fez a oração. Tanto é que aquele milagre que a gente conhece, quando a taça quebrou, foi devido à oração de São Bento. Não é uma coisa que a gente tem que levar como superstição, não. Mas São Bento rezou, confiou e ele foi liberto da morte. Você sabe que a gente, isso é coisa de caipira, é o que eu faço. A gente reza para São Bento quando eu ia caçar com meu pai, não pode caçar mais, mas andar no meio do mato, assim, para não ser mordido de cobra, a gente falava assim, deixa eu ver se eu lembro. São Bento, Jesus Cristo no altar. Livra-me do bicho peçonhento e me ajuda a passar. É um negócio assim... Mas isso não tem nada demais, tá certo? Então, assim, a gente sente, então, existe na cultura popular, pedir a São Bento que nos livre das cobras. Sim. Nos livre do bicho peçonhento, é o veneno, né? Então é uma coisa interessante. E eu lembro disso. Eu era criança, a gente ia sair pro mato assim, para não ser picado de cobra. A gente rezava para São Bento não deixar a gente ser picado de cobra. Mas tudo tem. Então, você falou que é coisa de caipira, porque o padre é muito fofo para falar. Não, você é fofo para falar. Você é muito bonzinho, padre. Mas acontece que tem uma teologia por trás disso. O que é o bicho peçonhento? É a serpente. Quem é? Qual animal que representa o demônio? A serpente. E São Bento realizou exorcismos em vida. Sim. Aliás, essa oração fala afastar o dragão. O dragão é a maneira com que você chamava a serpente. Padre Lúcio, que bom hoje falar de São Bento com você. Muito obrigado. Feliz, Padre. Obrigado mesmo, muito obrigado mesmo. E olha, a espiritualidade bonita e uma espiritualidade vivida pelo Padre Lúcio, a espiritualidade beneditina. Olha aí. Obrigado, não sabia dessa, que você era tão beneditino assim. Eu gosto muito de São Bento. Ele é muito... Eu queria poder falar mais, eu não estou à altura do que São Bento merece, mas a gente vai caminhando. Muito bom.
E o São Bento, nós não falamos, ele é padroeiro da Europa, é padroeiro também da Alemanha, né? Padroeiro da Alemanha, né? Isso mesmo. Olha aí. Obrigado, Padre Lúcio. Obrigado, Padre. Muito Um obrigado, abraço. que beleza. Olha aí. Fica aí, Padre Lúcio.